E hoje nós vamos abordar o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Mas gostaria de ler novamente para a gente relembrar as palavras do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui são as palavras do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para sermos ensinados por ti. Mais uma vez o Senhor nos trouxe à casa do oleiro, onde o Senhor nos molda, onde o Senhor nos aperfeiçoa, onde o Senhor nos torna a imagem e semelhança do teu Filho Jesus, por meio do teu Espírito Santo que nos conduz a isso. Eu te agradeço pelas tuas palavras, te peço que teu Espírito possa ainda nessa manhã nos aperfeiçoar um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos abordar o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Se você que nos acompanha no YouTube ou até aqui mesmo não viu todos os sermões dessa série, você pode visitar a nossa página e acompanhar. Eu acredito que a maioria dos sermões dessa série estão lá e você pode acompanhar lá os outros mandamentos que já foram pregados aqui nas outras semanas. Mas hoje nós vamos abordar esse mandamento que diz: não furtarás. E nós sabemos, como eu tenho dito aqui nas semanas anteriores, que Deus salvou o seu povo ali do Egito com a sua mão forte, demonstrando o seu poder e a sua grandeza, operando sinais, operando milagres, entregando ali também pragas para os egípcios. Mas Deus, depois que salva esse povo do Egito, ele era desconhecido para a maioria dessas pessoas, porque se você bem se lembra, esse povo estava há 400 anos morando no Egito. Então, a última notícia que esse povo tinha tido acerca de Deus era das histórias que os seus pais contavam acerca de Abraão, de Isaque e de Jacó, daqueles homens, os pais da fé que haviam conhecido Deus e que haviam firmado uma aliança com Deus. E essa tradição foi sendo passada de geração em geração, mas esse povo só conhecia Deus pelas histórias dos seus pais que os contavam. E aí, quando Deus salva esse povo, ele tem a intenção de se revelar a esse povo, de mostrar a esse povo quem é esse Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E quem era esse Deus que os seus pais, os seus antepassados, haviam ensinado esse povo a louvar, a adorar, a confiar. E aí Deus começa a se revelar para esse povo, e ele chama esse povo ali para o Monte Sinai,
aonde ele vai entregar para esse povo, por meio de Moisés, os 10 mandamentos, que vão revelar para esse povo o caráter desse Deus que havia os salvado. Então Deus vai mostrar para esse povo quem ele é, e vai mostrar para esse povo qual era o caminho de santidade que Deus queria que esse povo percorresse dali em diante. A partir da salvação, Deus tem um caminho de santidade para que o seu povo percorra, para que o seu povo viva de modo digno a esse povo que agora é conhecido como o povo de Deus. Então Deus está ali, ele entrega esses mandamentos a Moisés, Moisés desce e vai ensinar esses mandamentos a esse povo que foi liberto do Egito, que agora era chamado povo de Deus. E uma das coisas que Deus quer desse povo, que Deus requer, que Deus exige desse povo que foi salvo por ele, é o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Para aquele povo do Egito que havia sido salvo, esse mandamento, não furtarás, significava algo específico, algo que, para esse povo que havia saído do Egito e que estava sendo conduzido para uma nova terra, era necessário, que era uma lei que protegeria o direito à propriedade privada nessa nova terra. Porque quando eles chegassem na nova terra, a gente vai saber lá mais para frente, com Josué, que vai conquistar Jericó e boa parte da terra prometida, essa terra seria repartida por aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas. E essa terra que seria repartida, um pedaço de terra seria para uma família, outro pedaço de terra para outra família, eles iriam dividir essa terra para que essas famílias que foram tiradas do Egito pudessem cultivar essa terra, pudessem criar animais nessa terra, pudessem produzir e tirar o seu sustento ali daquela terra que eles iriam conquistar. Então essa lei que diz não furtarás, ela vai proteger o direito dessas pessoas de terem os seus pedaços de terra após a conquista da terra prometida e de cultivarem ali, né, o seu alimento e os animais para que pudessem produzir para a sua família e para dividir com as outras pessoas ali. Então quando Deus olha para esse povo e fala: olha, vocês não podem roubar. Tá? Se lá no Egito vocês tinham esse costume de ganhar em cima das outras pessoas, de serem desonestos, após a salvação que eu providenciei para vocês, vocês não podem mais furtar, vocês não podem mais roubar dos seus irmãos e de ninguém. Então, essa lei ela vai proteger a propriedade dessas famílias que estão sendo conduzidas para a terra prometida. Então, o que esse 8º mandamento vai exigir? Porque não furtarás, né? É uma ordem, é um mandamento, mas ele é mais profundo do que apenas essas poucas palavras que estão aqui. O que esse mandamento vai exigir de fato, tanto daquele povo que foi salvo do Egito, quanto de nós, que somos povo de Deus também, e que fomos salvos, não do Egito, mas fomos salvos dos nossos pecados, fomos salvos de nós mesmos, fomos salvos da escravidão que o nosso coração exercia sobre nós, que os nossos desejos exerciam sobre nós. Então nós também fomos salvos de uma escravidão, e o Senhor também tem um caminho de santidade para nós percorrermos. E o que Deus quer nos ensinar então com esse mandamento que diz não furtarás? O que ele significou para aquele povo e o que ele significa para nós? Bom, uma das coisas que esse mandamento vai exigir é o seguinte: que eu e você tenhamos verdade, fidelidade e justiça nos contratos e no comércio entre os homens, tanto para aquele povo quanto para nós. Verdade, fidelidade e justiça nos contratos, nos comércios que nós fazemos entre nós e outras pessoas. Não estou entendendo, Clisman, explica um pouco melhor para mim. Tá. Quem aí já comprou um carro bichado?
Quem aí já comprou um carro que depois você teve um monte de dor de cabeça e teve que gastar um monte de dinheiro para arrumar vários defeitos daquele carro que estavam ocultos ali na hora da compra? Eu já passei por essa situação. Eu já fui enganado em uma compra de um bem. E uma das coisas que esse mandamento está exigindo é que nós tenhamos verdade, fidelidade e justiça nos contratos que nós fazemos com os outros homens. Então, o que Deus está exigindo daquele povo do Egito é que quando eles negociassem com outras pessoas, que essa negociação não favorecesse apenas o lado deles. Que se porventura eles fossem vender alguma coisa para as outras pessoas, que eles agissem com verdade, com fidelidade e com justiça com aquelas outras pessoas. E assim, Deus exige do seu povo, Deus exige de nós, que nós também tenhamos essa verdade, essa fidelidade e essa justiça nos contratos. Isso quer dizer que se você for vender um carro para alguém, você vai ter que mostrar para essa pessoa que está comprando os defeitos que existem nesse carro. Você não vai pedir o valor de um carro que está 100% se o seu carro não está 100%. Se você for vender uma casa, um lote, ou qualquer outra coisa, um aparelho eletrônico para alguma pessoa, você vai mostrar para aquela pessoa as condições reais daquele celular, daquele equipamento, daquele veículo, daquele terreno, daquela casa. Deus está exigindo do seu povo que nós tenhamos verdade, fidelidade e justiça no comércio que nós fazemos com as outras pessoas. Porque a verdade é, meus irmãos, que dentro da igreja nós temos visto pessoas que têm agido com desonestidade ao comercializar nos nossos tempos. Ou você acredita que nenhum crente aí da nossa época vendeu um carro bichado para uma outra pessoa? Ou vendeu uma casa que estava toda condenada? O pastor William estava falando sobre isso ontem, de um rapaz que ele foi atender, que comprou uma casa lá no Recanto das Emas, e tinha apenas 2 meses, ele descobriu que a casa estava condenada, cheia de rachaduras, não foi construída apropriadamente. E ele pagou um valor considerável por aquele imóvel. E nos nossos tempos, nós estamos cheios de crentes que fazem negócios obscuros, negócios desonestos, que vão prejudicar a pessoa que está comprando aquele imóvel, aquele carro ou aquele produto. A verdade é que quem trabalha com vendas tem que redobrar ainda mais a sua atenção ao analisar esse mandamento que diz: não furtarás. Então, aqueles que Deus chamou para serem seu povo devem agir com fidelidade, com justiça, nos contratos que fazem, nas compras e vendas que realizam. Mas não é apenas isso que esse mandamento exige desse povo de Deus que foi salvo. Ele exige também moderação de juízos, vontades e afetos em relação à riqueza. O mandamento não furtarás vai exigir de mim e de você e daquele povo que foi salvo do Egito que nós, em todo tempo, sondemos, analisemos, examinemos o nosso coração com relação às nossas motivações em relação às riquezas desse mundo. Sabe, pessoas que são muito apegadas às riquezas, pessoas que têm vontades deliberadas de possuírem grandes riquezas nesse mundo, devem examinar o seu coração para verificar se isso está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus ensinou para nós.
o crente, aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele deve ter moderação com relação às riquezas desse mundo. Ele não pode ser um cara apaixonado pelas riquezas que esse mundo tem para oferecer. Nós também devemos ser moderados com os gastos e com as finanças. Porque caso nós não estejamos com essa moderação com relação aos nossos gastos e às nossas finanças, nós também podemos estar transgredindo o 8º mandamento que diz: não furtarás. Como assim? Ora, meus irmãos, se nós temos um coração imoderado com relação às riquezas desse mundo, os nossos gastos serão gastos desnecessários. Nós vamos acabar comprando muita coisa que nós não precisamos. E dessa maneira nós vamos nos prejudicar financeiramente. De maneira que o crente, ele deve ter essa sabedoria, essa moderação com relação aos seus gastos. Sabe, meus irmãos, infelizmente nós vivemos em um país que tem uma cultura de endividamento. As pessoas são endividadas, a grande maioria das pessoas são endividadas, porque acabam comprando mais do que podem, acabam gastando mais do que deveriam. Infelizmente, nós queremos antecipar as coisas. Sabe? Eu não posso fazer uma viagem agora, eu só poderia fazer essa viagem daqui a alguns anos, quando eu estivesse melhor financeiramente. Mas eu tenho tanta vontade de fazer essa viagem que eu vou antecipar isso que era para eu viver no futuro. E eu vou viver isso agora. Qual o preço disso? Me desorganizar financeiramente. Pegar empréstimos a juros altos, fazer dívidas a longo prazo, para poder viver coisas agora, que não eram para eu viver agora, que só eram para eu viver lá mais para frente, no futuro. Deus tinha essa bênção preparada para eu viver mais para frente, mas eu quero antecipar isso para agora. E o preço disso é que eu vou ter que pegar juros, vou ter que pegar empréstimos, vou ter que cair na mão do agiota muitas vezes. Mas o Senhor nos ensina a ter moderação com relação aos nossos gastos, com relação às nossas finanças. Então, Clisma, você está querendo dizer que é pecado ter dívidas, é pecado viver endividado? Olha, eu não diria que é pecado viver endividado, mas eu diria que foi um pecado que fez você cair em uma vida de endividamento. Uma ação errada do seu coração, uma falta de moderação com relação aos gastos, com relação às finanças, e aí você pecou. E a consequência disso é que você vai viver por alguns anos endividado. Então, esse mandamento está requerendo de nós moderação com os nossos gastos e com as nossas finanças. E como que é isso? Como que eu posso fazer isso? Vivendo com simplicidade. Assim como Jesus viveu. Sabe, meus irmãos, o povo de Deus foi chamado para ter uma vida simples, evitando desperdícios, evitando gastos excessivos. Nós temos que viver com simplicidade. Eu não estou dizendo que Deus chamou a gente para ser pobre a vida inteira. Mas mesmo se a gente tiver uma quantia grande de dinheiro nas nossas mãos, nós não podemos ser seduzidos pelas riquezas desse mundo e comprar coisas desnecessárias. E o que eu falo quando eu digo coisas desnecessárias? Olha, meus irmãos, esse mundo ele tem tantas coisas de marca a preços exorbitantes que as pessoas querem comprar simplesmente para mostrar para as outras pessoas que elas também podem andar com aquele determinado produto daquela determinada marca.
E o crente, ele não pode se seduzir com essas coisas. Eu e a Bruna viajamos para Paris um ano passado, e a gente passou numa avenida famosa lá, que chama Champs-Élysées. Tem as maiores marcas do mundo naquela avenida. E as lojas de marcas caríssimas, aonde, sei lá, um sapato custa 10 mil reais, uma bolsa custa 20 mil reais. Eram lojas que tinham filas e filas de pessoas aguardando para serem atendidas. Então, meus irmãos, nós fomos chamados, o povo de Deus foi chamado para viver uma vida com mais simplicidade, evitando gastos excessivos e evitando desperdícios. E nisso eu quero tratar um pouco mais. Porque quando nós falamos de não furtarás, a gente pensa que é apenas roubar alguma coisa de outra pessoa, alguma coisa que não nos pertencia. Mas viver uma vida desregrada, onde você desperdiça não apenas o dinheiro, mas os recursos do planeta, é uma transgressão a esse mandamento que diz não furtarás. O que você está querendo dizer com isso, Clisman? Sabe, aquelas pessoas que gostam de deixar a torneira do banheiro aberta enquanto escovam os dentes ali por 5 minutos e aquela água limpa e tratada jorrando pelo ralo? Isso é pecado, meus irmãos. Eu fui ensinado assim. A minha família nunca teve preocupação com relação ao desperdício. Você precisa mudar a sua cultura, a cultura na qual você foi criado. Deus te chamou para uma cultura diferente. E a cultura do povo de Deus é uma cultura de um povo que evita desperdiçar os recursos financeiros e os recursos do nosso sustento, os recursos da natureza, os recursos que nós temos diante de nós. Seja água, seja comida, seja dinheiro, seja qualquer coisa. De maneira que, se você gosta de lavar o seu carro com a torneira aberta o tempo inteiro e a mangueira, cuspindo água que foi tratada, e você nem se preocupa com isso, porque na verdade você fez um gato lá na sua casa, então nem conta de água você paga, você está pecando. Nós não podemos desperdiçar água, comida, dinheiro. Não foi essa vida que Deus nos chamou para viver. Qual deve ser o nosso exemplo com relação aos recursos? Jesus Cristo. Você já viu Jesus Cristo desperdiçando alguma coisa nas Escrituras? Pelo contrário, ele fazia era que as coisas se multiplicassem, ao invés de desperdiçá-las. As coisas nas mãos de Jesus, elas rendiam. Jesus fazia as coisas render, ao invés de desperdiçá-las. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus é quem nós devemos seguir também no trato com os recursos, com o dinheiro, com água, com comida. Nós não podemos desperdiçar. Sabe quando você vai naquele self-service? Isso eu posso dizer com propriedade, porque eu já tive um restaurante self-service e era R$ 20 à vontade a comida. Quantas pessoas eu via enchendo os pratos, aquela montanha de comida, porque ele estava pagando R$ 20, então ele vai botar ali, meu amigo, até o que ele não quiser. Só que aquela pessoa comia, e daqui a pouco se levantava, pagava a conta. Quando a gente olhava para a mesa dela, estava aquele prato de comida pela metade, porque ela estava desperdiçando. As pessoas que viveram com mais escassez, geralmente elas têm um pouco melhor desse senso de não desperdiçar alimento, água, dinheiro. Mas isso é um ensinamento de Deus para nós.
nós devemos evitar desperdiçar. O maná. Tomar banho. Vixe, eu tenho um tio que na época, aquela época que estava com racionamento de água no DF, não tem muito tempo não, tem alguns anos, na época do Hollenberg. E o filho dele um dia chegou em casa, viu ele lavando a calçada na época do racionamento de água. Nossa, ele disse que ficou muito envergonhado. Que os vizinhos olharam assim e viram aquele desperdício de água em uma época em que era para se economizar água. Então eu e você, meus irmãos, não vamos ser essas pessoas. Por quê? Porque nós fomos chamados para uma vida diferente. E isso inclui evitar desperdiçar. Então eu vou citar alguns dos pecados que são considerados nesse 8º mandamento. Alguns exemplos. Furto, roubo. Esse aí eu não vou cair não, Clisman. Nunca roubei nada de ninguém. E receptação. Sabe a OLX? Tem muita coisa anunciada na OLX que foi roubada. E às vezes a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai logo na OLX. Não estou dizendo que é pecado comprar na OLX. Eu mesmo compro muita coisa e vendo muita coisa na OLX. Mas se tem algum produto ali que está muito abaixo do preço que deveria ser, meus irmãos, muito provavelmente, eu tenho quase 100% de certeza que esse produto veio de alguma origem ilícita. Por isso, tome cuidado quando você for comprar alguma coisa na OLX, no Facebook, alguma coisa que foi anunciada num grupo que você faz parte no WhatsApp. Se aquela coisa estiver muito abaixo do preço que deveria ser, desconfie. Porque de duas uma, ou aquilo veio de uma origem ilícita, foi roubado, de alguma maneira foi desviado, veio de carga roubada, veio de algum contrabando, ou tem algum defeito oculto, que o cara não vai te dizer qual que é. Eu mesmo já caí em um golpe, há alguns anos atrás, porque eu fui ganancioso demais em uma compra de um automóvel. Os meus colegas de trabalho, lá da onde eu trabalho, da CAPES, chegaram com a história de que conseguiam comprar carros de leilão a um preço mais baixo. E aí, tinha o rapaz que era conhecido deles, apresentou um catálogo de carros. Aqueles carros ali você escolhia, ele estava um preço mais baixo do que o preço de mercado, mas a justificativa é porque era um carro de leilão, que estava num pátio de um leilão, e o leiloeiro não ia leiloar aquele carro, ele ia vender por fora, por um preço mais baixo. Eu, na minha ganância e no meu pecado, né, que é um coração pecaminoso, eu não nego que sou pecador e que meu coração produz diversos males, entre eles a ganância. Vi um carro lá que eu gostei, a um preço baixo. Falei, rapaz, é sério mesmo esse negócio? O carro está bem mais barato do que deveria ser. Não, é certo, tal. Tem que dar 5 mil de entrada e o restante você vai pagando parcelado. E os caras tinham contratos falsificados e tudo. Faziam parecer que o negócio era legítimo. Só que a verdade é, se aquele carro está por um preço bem abaixo do que era para ser, meus irmãos, alguma coisa de errado tem. Eu fui lá na minha inocência, ainda pesquisei os nomes que apareciam no contrato, pedi para uma amiga minha do Ministério Público pesquisar aqueles nomes e aqueles documentos. Ela me disse, olha, Clisman, isso aqui tem cara de fraude. Se eu fosse você, eu não entraria nesse negócio.
Mas a minha ganância falou mais alto. Eu arrumei os 5 mil reais, dei de entrada, junto com outros 6 colegas de trabalho, que também arrumaram o dinheiro para dar de entrada. E foi um montante, sei lá, na casa dos 40, 50 mil reais ali. De 6, 7 pessoas. Levaram esse dinheiro para o intermediário, que faria a negociação com o cara do leilão. E quem disse que a gente viu esse dinheiro mais alguma vez na vida, ou os carros? Nunca mais. O cara sumiu, desapareceu, tudo que ele apresentou para a gente era falso. E nós tomamos um golpe. Eu perdi 5 mil reais, alguns anos atrás, nisso. Por que eu estou contando essa história? Porque a ganância vai fazer com que a gente caia nesses golpes. Isso, querendo ou não, é um pecado nosso. Além de ingenuidade, é pecado. É aquela vontade, sabe, de ser mais esperto que os outros, de comprar um produto mais barato do que deveria ser. Isso é pecado, meus irmãos. E nós temos que examinar os nossos corações para ver se a gente não está incorrendo nesse pecado. Então, muito cuidado com as compras na OLX, no Facebook, no WhatsApp. Você pode estar comprando algo que foi roubado, algo de origem ilícita. Você pode estar cometendo não apenas um pecado, mas um crime de receptação. E isso está incluso aqui nesse mandamento que diz: não furtarás. Um outro pecado que nós cometemos nesse mandamento: formas ilícitas de enriquecer. Ixi, em Brasília isso acontece demais. Eu trabalho em órgão público, meus irmãos. Se vocês veem tantas oportunidades que eu tenho de ganhar dinheiro de forma ilícita, porque eu trabalho justamente com licitação e contrato. Eu tenho várias oportunidades de ganhar por fora. Mas isso é pecado. E é crime também. Mas o brasileiro ama ser esperto nessas coisas. O brasileiro ama ganhar um dinheirinho fácil. Parece que é da nossa cultura. Mais uma vez eu insisto com vocês, não importa qual é a cultura dos brasileiros. Se é de enriquecer facilmente, de ganhar dinheiro facilmente. O que importa é a cultura do reino de Deus, que nos chamou para uma vida de santidade. Então, se tem um negócio ali que faz você ganhar dinheiro facilmente, um esqueminha ali, fuja disso, meus irmãos. Deus não nos chamou para esses esqueminhas que aparecem para a gente ganhar dinheiro e enriquecer de forma ilícita. Não foi para isso que Deus nos chamou. Sabe, eu diversas vezes, acho que até aqui já citei esse testemunho, de quando eu trabalhava nos Correios e a gente trabalhava com o nosso veículo, com o próprio veículo. E a gente tinha que fazer umas rotas. No final do mês, cada funcionário era responsável por fazer o controle de quilometragem do seu veículo e passar essa quilometragem para a gerência e eles iriam reembolsar o dinheiro da gasolina que foi gasto naquele mês. Todos os meus colegas de trabalho que trabalhavam com a quilometragem do veículo aumentavam a quilometragem que haviam rodado para receber um dinheiro de gasolina maior do que deveriam. Todos os meus colegas. Não tinha nenhum que trabalhava comigo que não fazia isso. E me ensinaram a fazer. Mas dessa vez eu não fui tão ingênuo. Eu caí fora logo. Eu falei, não vou fazer isso não, cara. Eu vou colocar o meu KM mesmo que eu rodei. Para quê? Ganhar 100 reais a mais no mês? 200 reais a mais que seja? O brasileiro, ele não tem peso na consciência, meus irmãos, de fazer esses pequenos roubos. Essa é a verdade. Ele se sente bem fazendo isso.
Ele se sente bem ganhando dinheiro de outras pessoas de forma ilícita. Principalmente se for um montante pequeno. Parece que quando o montante é maior, a gente se sente mais culpado. Mas se for R$50, R$100, R$200, a gente não se sente culpado. A gente se sente bem em fazer isso, parece. Mas isso é errado. Isso é pecado. E não foi para isso que o Senhor nos salvou. Um outro pecado que nós cometemos, e esse a gente comete demais, invejar a prosperidade dos outros. Sabe, isso também é fruto da maldade, da ganância do nosso coração. Quando a gente vê outras pessoas prosperando e a gente acaba invejando essa prosperidade. E isso nos leva a cometer o pecado de furtar de alguma maneira, de roubar de alguma maneira, de ganhar vantagem de alguma maneira, porque a gente inveja a prosperidade dos outros. Outra forma de pecar nesse mandamento: prodigalidade, gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Prodigalidade porque lembra do filho pródigo? O que ele fez com a herança dele? Gastou rápido, ao ponto de chegar a passar necessidade e desejar a comida dos porcos que ele cuidava. Isso é pecado. Gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Isso demonstra, sabe, uma falta de sabedoria tamanha com os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Pegar esse dinheiro e eu vou gastar mesmo, hoje eu estou podendo, né? Quinto dia útil. É pecado. Estou dizendo que é pecado você levar sua família no shopping para comer uma coisa gostosa, ir no cinema, sabe, ir ali numa loja do shopping comprar uma roupa para você. Nada disso. Mas isso nós devemos fazer com sabedoria, sabe? De forma que a gente seja conhecido pela simplicidade, por evitar desperdiçar os nossos recursos. Mais uma vez, eu insisto nisso. Então não gaste o dinheiro como se não houvesse o amanhã. Porque mais para frente, isso vai fazer mal para você. Vai faltar em algum momento. Sabe aquele ditado, quem poupa tem? Não poderia ser mais correto. Mas se a gente gasta o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã, quando chega no final do mês, meu amigo, a gente está precisando de pegar emprestado. Por isso, não sejam como o filho pródigo, que pegou aquele recurso que estava nas mãos dele e rasgou, gastou mesmo. Agora eu vou tocar em um ponto aqui, em um pecado, que eu vejo demais também. Sonegação. Sonegação de imposto. Os mais anarquistas vão dizer, imposto é roubo, a gente tem que sonegar mesmo. Não temos. Sonegação é crime e é pecado. O Estado é muito pesado, cobra muitos impostos da gente. Eu sei, meus irmãos. Há outras maneiras da gente lutar contra isso, mas a sonegação não é uma delas. Os fins não justificam os meios, não para os cristãos, não para aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Sabe o imposto de renda? Está na época, né? Declaração de imposto de renda. Quantas pessoas da minha família eu já vi pagando um contador para dar um jeitinho no imposto de renda dele, para poder receber uma restituição de imposto de renda maior do que deveria. Pecado, roubo.
Isso é roubar. A declaração de imposto de renda é uma excelente forma do brasileiro ganhar dinheiro em cima dos outros. Ele inventa despesas médicas ali para poder receber uma restituição maior. Tem gente que anuncia isso, igual o TCC, a gente vê direto aí. Faça o seu TCC. Eu já vi anúncio aí. Declaração de imposto de renda, entre em contato. Você entra em contato, o cara fala, ó, seu imposto de renda, se for declarado do jeito que está aqui, você vai receber nada, vai ter que pagar imposto. Mas eu tenho uma forma aqui de você receber uma restituição. A gente coloca o gasto tal, não sei o quê, não sei o quê. Pecado, roubo. Não caia nessa. Declare o imposto de renda de forma correta. Pague os seus impostos de forma correta. Eu quebrei 2 comércios já. 2 comércios que eu tive, quebrei. Dentre outros motivos, porque eu não quis fazer gato na água e na luz. Eu não quis sonegar imposto. Eu não quis dar aquele jeitinho que os comerciantes geralmente dão, porque no Brasil é muito difícil, quase impossível você ter um negócio de sucesso nos moldes, né, que eu tinha, com estrutura física, funcionários, folha de pagamento, se você não sonegar imposto. Dentre outros motivos, eu não quis entrar nessa, quebrou. Amém. Quebrou, ué. Fazer o quê? Quando aparecer uma forma de ter um comércio que eu não precise roubar, sonegar, e que isso vai dar certo, eu entro. Se não, serviu de aprendizado. Outra forma, lucro exorbitante. Também é pecado. Se você compra uma coisa muito barato e vende ela muito mais caro, de maneira que esse lucro ele é injusto, isso é pecado também. Lucrar não é pecado, mas lucrar de forma exorbitante é pecado. É difícil, é uma linha tênue. Mas o Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações, ele nos incomoda quando a gente está fazendo a coisa errada. De maneira que, no fim das contas, esse mandamento, ele está tocando em como o povo de Deus se relaciona com o dinheiro. A grande questão do mandamento, não furtarás, é como o povo de Deus se relaciona com o dinheiro. Essa é a questão chave desse mandamento. Esse mandamento ele vai nos sondar para a gente entender uma coisa. Se o dinheiro é o nosso Senhor, ou se Deus é o nosso Senhor. Sabe quando Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e também no verso 24, nos ensina a não amar as riquezas desse mundo. E ele vai dizer que é impossível servir a 2 senhores. Ele não está falando de Satanás e de Deus. Ele não está falando do mal e de Deus. Ele está falando do dinheiro e de Deus. Deus está dizendo que é impossível nós servirmos o dinheiro e também servirmos a Deus. Porque nós vamos desagradar um dos dois. Se nós servirmos o dinheiro, em algum momento nós vamos furtar, nós vamos roubar,
nós vamos ganhar ilicitamente em cima de alguém. Nós vamos ganhar uma vantagem indevida em cima de outra pessoa. Porque nós estamos amando o dinheiro. E quando a gente ama o dinheiro, a gente quer mais. Nós somos insaciáveis na nossa busca por dinheiro. E quando nós somos insaciáveis na nossa busca por dinheiro, qualquer coisa que a gente faça para ganhar dinheiro, está valendo. E aí a gente acaba desagradando a Deus. A gente acaba transgredindo o mandamento. A gente acaba desobedecendo a Deus. Por isso, Jesus nos ensina que é impossível nós amarmos e servirmos o dinheiro e também servirmos e amarmos a Ele. O que também Jesus nos ensina é a administrar bem os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Lembra da parábola dos talentos? Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Quando um senhor coloca nas mãos de 3 funcionários 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que ganhou 5 talentos, pega esse dinheiro de forma sábia, reinveste, transforma esse dinheiro em 10. O outro que ganhou 2, transforma em 4. E o que ganhou só 1 fica com medo, enterra esse talento. Deus está falando de diversas coisas ali, como dons, mas também de recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Em última instância, o que Jesus está nos ensinando é que Ele quer que nós tenhamos sabedoria para administrar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E Ele fala: quem me for fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito, porque também vai ser-me fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. De maneira que Deus está todo o tempo sondando o nosso coração para saber como estão as nossas motivações com relação ao dinheiro, aos recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Sabe qual é o oposto de não furtarás? Se você quiser sair daqui hoje executando o oposto de não furtarás, é ser generoso. Ser generoso, meus irmãos, é o oposto de roubar. É o oposto de amar o dinheiro. É o oposto da ganância. É o oposto da avareza. Avareza, que as pessoas acham que é ser murrinha, na verdade, a avareza é amar as riquezas, é amar o dinheiro. E essas coisas nos impedem de sermos generosos. E uma também das coisas que Jesus nos ensinou foi a sermos generosos. O que é ser generoso, Clisma? É dar tudo que eu tenho aos pobres? Nem tudo. Mas ajudar as outras pessoas. Ser disponível. Que os recursos que estão nas suas mãos sirvam para os outros também. Para ajudar os outros. Para servir os outros. E que por meio dessa generosidade, os outros vejam Jesus Cristo em nós. Porque se tem alguém que foi generoso, se tem alguém que é um modelo para nós com relação ao dinheiro, aos recursos e à generosidade, esse é Jesus Cristo. Extremamente generoso. E nos ensina a sermos generosos também. Olha só o que diz Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É engraçado porque o ganancioso, o avarento, ele pensa exatamente o contrário. Ele acha que se ele ajudar os outros, vai faltar dinheiro para ele.
E o princípio bíblico é exatamente o contrário. Quanto mais a gente ajuda os outros, mais nós somos ajudados. Quanto mais a gente dá alívio para as outras pessoas, mais nós receberemos alívio de outras pessoas. Mas nós receberemos alívio de Deus. De maneira que o generoso prospera. Jesus, lá em Lucas capítulo 12, verso 15, ensina uma coisa muito interessante. Guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus nos ensina, meus irmãos, o tempo inteiro, a nós fugirmos do amor às riquezas, dessa avareza, dessa ganância. Porque se a gente tiver isso no coração, meus irmãos, nós vamos transgredir o mandamento. Nós vamos roubar, nós vamos ganhar em cima das outras pessoas. E não é isso que Deus tem para o povo que Ele libertou da escravidão. Nem do Egito e nem nós aqui do século 21, que fomos libertos, que fomos salvos. Isso que eu estou falando é difícil? É difícil. Mas não é errado. E nem impossível. Pelo contrário. Esse é o caminho que Deus quer para o seu povo. Sabe, meus irmãos, se os nossos corações não forem incomodados, não forem, queimados com um desejo de santidade, de seguirmos os passos de Jesus em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nas finanças, nós estamos com as motivações erradas. O Espírito Santo deve queimar em nossos corações por esse caminho de santidade ao qual o Senhor preparou para nós. Nós temos que sair daqui hoje de manhã com vontade de sermos generosos, e com vontade de lutarmos contra a avareza dos nossos corações, contra essa vontade, contra essa ganância de querermos ganhar em cima das outras pessoas. O apóstolo Paulo vai ensinar lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai ensinar algo muito interessante, que é um ensino de Jesus também. O apóstolo Paulo está pegando o ensino de Jesus e trazendo ali para os seus ouvintes. Ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que Deus diz para o seu povo: não furtarás. Porque se a gente estiver incorrendo nesse pecado, é porque nós estamos amando o dinheiro. E aí, meus irmãos, é a raiz de todos os males. Que o Espírito de Deus possa sondar os nossos corações e produzir em nós uma vontade, um poder de nós nos libertarmos da ganância dos nossos corações,
para trilharmos um caminho de generosidade. Que os recursos que o Senhor confiou às nossas mãos, sejam poucos, sejam muitos, que eles sirvam para nós suprirmos os outros nas suas necessidades, para nós darmos alívio aos que estão em necessidade, para nós ajudarmos as outras pessoas. E que por meio dessa generosidade, as pessoas conheçam Cristo por meio das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, Senhor, nós queremos nessa manhã colocar aqui o nosso coração diante de Ti e pedirmos, esquadrinha-nos, Pai. Esquadrinha o nosso coração. Veja se há nesses nossos corações, e eu sei que há, no meu eu sei que há, caminhos maus, ganância, avareza. Senhor, veja se há em mim esses sentimentos e arranca nessa manhã, Pai. Tira do meu coração e do coração dos meus irmãos a ganância nessa manhã, Deus. A avareza, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o nosso provedor. Nós cremos que o Senhor já proveu, como o Senhor proveu para Abraão, algo que ele nem esperava, mas ele confiava na tua provisão. Nós cremos que o Senhor é o provedor das nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, coloca nos nossos corações generosidade tal qual existia em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a generosidade que o Senhor tem e que o Senhor demonstrou por meio do teu Filho Jesus, ao entregá-lo a nós, que essa generosidade possa existir nos nossos corações e que nós possamos usar os nossos recursos para a glória do teu nome, servindo aos outros nas suas necessidades, e que por meio disso o Senhor seja glorificado, o Senhor seja conhecido. Em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas dificuldades e fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.